Então, tema, elementos de circuito elétrico. Elementos de circuito elétrico. A gente vai fazer uma abordagem mais destinada para alunos do terceiro ano do ensino médio. Mais uma vez, e-mail para contato ln.eemp@gmail.com. E vamos em frente. Elementos de circuito elétricos. Os objetivos de aprendizagem são apresentar os principais elementos de circuitos elétricos e diferenciar a função dos elementos do circuito. Essa é uma aula mais teórica, tá certo? A gente não vai fazer conta hoje. Conteúdos significativos: corrente elétrica, diferença de potencial, que é a voltagem, e resistência elétrica. O que é um circuito elétrico, né? Circuito elétrico, ele é um conjunto de aparelhos interligados eletricamente de forma apropriada, né? Então, para você ter um circuito elétrico, para construir um circuito elétrico, a gente tem que ter uma fonte de energia, que pode ser uma bateria, uma pilha, ou na prática, um gerador elétrico, tá certo? E um receptor, né? E esse receptor vai receber a corrente elétrica por meio dos condutores elétricos que vai interligar esses aparelhos. Então, você tem que ter, por exemplo, um exemplo simplificado de circuito elétrico, uma pilha com um fio e LED. A pilha o fio sai de um polo da pilha, vai para o LED, e aqui você vem para o outro polo. Então, você tem um exemplo bem simplificado do que seria um circuito elétrico. O circuito elétrico mais simples, ele pode ser constituído aqui, né? Aqui coloca um exemplo de um interruptor, uma bateria e uma lâmpada, né? Então, a lâmpada, uma bateria e um interruptor, uma chave, né? Uma chave para fechar o circuito, liberar. Então, gerador. O gerador elétrico, eu vou minimizar aqui. Passou. O gerador elétrico. Pronto. Ele é capaz de transformar outras formas de energia em energia elétrica. E outras formas seriam essas, professor? Seria tipo energia química em energia elétrica, energia mecânica em energia elétrica, energia solar em energia elétrica, calor em energia elétrica, certo? Então, o gerador ele é capaz de transformar outras formas de energia em energia elétrica. Sua principal função vai ser fornecer energia para as cargas que o atravessam, tá certo? O sentido da corrente elétrica, a gente falou sobre corrente elétrica, quem se movimenta são os elétrons, mas antigamente o pessoal acreditava que a corrente elétrica se devia ao movimento dos portadores positivos de carga. Então, o sentido convencional da corrente elétrica no gerador, a gente considera o sentido convencional, que seria a corrente saindo do positivo para o negativo, né? Então, que é a representação de um gerador. Gerador. Gerador, a gente pode ter gerador químico, tá certo? Por exemplo, as baterias de carro, celular, pode ter as pilhas, certo? Uma espécie de gerador químico. Você tem energia química armazenada e essa energia química é convertida em energia elétrica. Só que não é perfeitamente, totalmente convertida. Por quê? Porque quando a gente usa um aparelho com bateria, ele tende a esquentar. Então, parte da energia química é transformada em elétrica e você vai ter uma perda de energia na forma de calor, né? Então, a gente tem geradores químicos, convertem energia química em energia elétrica. A gente tem geradores mecânicos também, tá certo? Transformam a energia mecânica em elétrica. Aqui na figura aqui, a cor aqui, esse material metálico aqui é um dínamo. O dínamo dá um exemplo para bicicleta, né? Algumas bicicletas usam dínamo, né?
Então, uma parte do dínamo fica em contato com o aro da bicicleta, que ao girar faz movimentar o eixo do dínamo. Esse eixo aqui ele está ligado a uma haste e aqui tem ímãs que próximo que ele tá, esses ímãs estão dentro de bobinas. Então esse movimento faz girar o eixo acoplado a ímãs e esse movimento dos ímãs em relação à bobina gera uma corrente elétrica. Isso acende a lâmpada da bicicleta. Normalmente usando uma lâmpada. Então você tem um exemplo de gerador mecânico. É transformado em uma outra forma de energia, no caso energia cinética, rotacional, em energia elétrica. Um exemplo clássico são os aerogeradores. Então a energia cinética, tá certo? É utilizada para movimentar as hastes, as pás do aqui no parque eólico, certo? E à medida que isso gira, você vai ter um eixo com um ímã, ao redor bobinas, o movimento relativo desse ímã e bobina vai produzir uma corrente elétrica induzida, certo? Aí você vai ter energia mecânica sendo transformada em energia elétrica. Outro exemplo, uma barragem hidrelétrica. Outro exemplo, uma termoelétrica, usa o calor, né? A queima de combustível faz uma quantidade de vapor, certo? Aquecida girar algumas hastes, uma turbina, né? Então, depois a gente comenta mais sobre essas formas de energia. O receptor elétrico, diferente do gerador, é aquele aparelho responsável por transformar a energia elétrica em outras formas de energia, não sendo exclusivamente térmica, certo? Então, o receptor, ele recebe energia elétrica, vai transformar uma parte em calor e outra parte em outra forma de energia. E a representação no circuito de um gerador é qual? Enquanto no receptor a corrente sai do polo positivo, enquanto no gerador a corrente sai do polo positivo, no receptor a corrente sai do negativo e vem para o positivo. Ou seja, para diferenciar no circuito, o que é um gerador e um receptor, a gente vai olhar para o polo positivo. Se a corrente estiver saindo do polo positivo, ele é um gerador. Se a corrente estiver chegando no polo positivo, ele é um receptor. Então, o receptor transforma energia elétrica em outras formas de energia, né? Não exclusivamente calor. Exemplo, liquidificador. O que faz o liquidificador? Recebe energia elétrica, transforma essa energia elétrica em movimento, tá certo? Em energia mecânica. E parte dessa energia elétrica é perdida na forma de calor, porque o liquidificador ele aquece. E parte também vai para a energia sonora, que é perdida uma parte em energia sonora, aquele barulho, aquele ruído. Mas não é exclusivamente em calor, tá certo? Então a gente tem um exemplo do liquidificador, certo? Circulador de ar, certo? E assim vai, uma televisão. A televisão é um receptor, recebe energia elétrica, transforma ela em energia visual, energia sonora, e como ela aquece, parte também transformada em calor, tá certo? Só que existem equipamentos que a finalidade dele é simplesmente aquecer, né? Aí já a gente fala, certo? Outro, um outro dispositivo aqui, que eu falei que a finalidade é aquecer, é quando a gente tem um resistor. Resistor, lembra a palavra resistência, tá certo? Então, o resistor, ele é um dispositivo, tá certo? Que consome toda a energia elétrica, transformando ela integralmente, totalmente em energia térmica.
um resistor transforma energia elétrica em energia térmica, ou seja, um resistor transforma energia elétrica em calor. E esse fenômeno é dado o nome de efeito Joule. Efeito Joule é um efeito que ocorre em condutores percorridos por corrente elétrica. Quando os condutores são percorridos por corrente elétrica, a energia, parte da energia, vai ser dissipada. Mas quando a gente tem um dispositivo resistor, a função dele é dissipar, a depender do valor de resistência, a maior quantidade possível de energia. O que caracteriza um resistor é o quê? Um receptor, ele tem a finalidade de usar energia elétrica para outros fins, como eu dei o exemplo do ventilador. O ventilador recebe energia elétrica, transforma em energia cinética para movimentar as hastes, e uma parte da energia ele vai aquecer, vai ser energia térmica, e uma parte vai ser o ruído dele, energia sonora. Então, um receptor, ele não vai transformar tudo só em calor, vai usar em outras formas de energia. Já o resistor, não. O resistor ele vai receber a energia elétrica e transformá-la totalmente em calor, tá certo? Um resistor transforma a energia totalmente em calor. Exemplo, a resistência do chuveiro elétrico. A função dele é qual? Aquecer a água. Essa. A função é aquecer a água. Representação do resistor. O resistor ele pode ser representado por esse retângulo aqui no circuito, ou mais comumente utilizado, no ensino médio mais comumente utilizado, essa representação aqui, esse tracejado. Esse tracejado aqui é para dar uma ideia de dificuldade de passagem de corrente elétrica. Então você imagina um carro passar numa pista plana, ele passa sem dificuldade, uma pista lisa e plana. Quando você passa em uma região com vários buracos, você passa a ter uma dificuldade de atravessar aquele trecho. Então, por isso que a gente usa essa representação. É para representar uma região onde a corrente elétrica teria uma dificuldade de passar. Nessa dificuldade de passar, parte da energia elétrica vai ser dissipada, ou seja, vai ser transformada em calor. Então, exemplo de dispositivos que usam resistência elétrica, ferro elétrico. A utilidade dele é aquecer para passar roupa. Então, vai ter um resistor, chapinha, secador de cabelo, torradeira, chuveiro elétrico, tá certo? Esses dispositivos, a finalidade dele é qual? Transformar a energia elétrica em calor. Outro exemplo, não tem aqui a imagem, mas aquelas grelhas, aquelas churrasqueiras elétricas, certo? Outros dispositivos que são importantes, que eu vou citar agora, a gente vai falar agora sobre dispositivos de manobra. Esses dispositivos de manobra, eles são responsáveis por desligar ou acionar, ligar o funcionamento do circuito elétrico. Então, é como se fossem, não, são chaves, né? Então, está aqui aberto, quando eu puxo essa chave para cá, fecho o circuito e a corrente elétrica passa, né? Eu libero a passagem. Então, os dispositivos de manobra são quais? São interruptores e chaves elétricas. São os dispositivos de manobra. Então, a sua lâmpada não fica o tempo todo ligado. Se você não colocar um interruptor para ser conveniente ligar e desligar quando precisar, ficaria o tempo todo aceso, gastando energia. Outra coisa muito importante são os dispositivos de segurança. Os dispositivos de segurança servem para proteger o circuito elétrico, tá certo? De correntes elétricas muito elevadas. Então, eles são responsáveis pela interrupção da passagem da corrente elétrica quando uma grande intensidade de corrente elétrica, maior que o suportável pelo aparelho, é atravessada. Então, esse símbolo aqui, essa curva aqui com dois círculos na extremidade, é a representação que usualmente é usada para indicar a existência de um dispositivo de segurança para proteger o circuito. E que dispositivo de segurança seria esse, professor? Fusível e
disjuntores. Um automóvel, por exemplo, uma moto, ele tem uma caixa de fusível, né? Se ocorre alguma anomalia no sistema elétrico do carro, os fusíveis eles servem para conter um possível excesso de corrente que venha a surgir e eles acabam, vou falar assim, queimando, impedindo a passagem de corrente elétrica para outro componente do carro para que possa proteger aquele componente. Então, a gente tem fusíveis, a gente tem disjuntores. Aí, eu vou dar um exemplo de disjuntor. Suponha que em uma casa receba uma corrente, por exemplo, corrente total de alguns aparelhos como chuveiro elétrico, máquina de lavar, televisão, geladeira, som e outras coisas. Mas, se tudo estiver funcionando ao mesmo tempo, a corrente total seja 18 amperes. Então, eu vou usar um disjuntor de quanto para esse circuito? 15 amperes? Não, se eu usar um de 15, quando ligar tudo, ele vai desarmar. Por quê? Porque ele vai proteger para 15 amperes. Então, nesse caso, eu usaria um pouco maior, 20 amperes. Então, 20 amperes, meu consumo máximo de corrente seria 18 amperes, se por acaso houvesse um pico de tensão, uma variação de corrente mais alta. Essa variação de corrente mais alta poderia danificar meus equipamentos. Tipo, chega aqui uma corrente de 21, 22, 25 amperes. Então, meu disjuntor dispararia, certo? Fechando o circuito e protegeria os meus equipamentos eletrodomésticos, certo? Então, a função do disjuntor é essa, é proteger. A vantagem do disjuntor em relação ao fusível, antigamente se usava um fusível nas casas, que esse fusível era uma peça de louça com um fio. Quando a corrente era muito alta, esse fio ele se fundia, ele se derretia. Aí você tinha que comprar outro fusível e substituir. A vantagem do disjuntor é qual? É que quando o disjuntor ele é desarmado, você espera um pouco e arma ele novamente, e liga a chave novamente. Não precisa ficar trocando. Mas antigamente se usava fusíveis assim nas casas, né? A gente também tem dispositivos de controle para o circuito elétrico, né? Esses dispositivos de controle, eles servem para medir ou identificar a corrente elétrica ou a diferença de potencial entre dois pontos. A corrente elétrica é medida em ampere, então a gente usa um amperímetro. O amperímetro é representado por um círculo com a letra A, então serve para medir a intensidade da corrente elétrica, tá certo? Um amperímetro serve para medir a intensidade da corrente elétrica. E a gente também usa um voltímetro. O voltímetro, ciclo com a letra V, vai ser para indicar um ponto em que é medida a DDP, a diferença de potencial elétrico, ou seja, a voltagem entre dois pontos. Quando a gente vai fazer isso na prática, medir vou chamar assim, a corrente elétrica, que a gente fala medir amperagem, né? Medir a corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica. Medir a voltagem seria medir a diferença de potencial. Então, a gente costuma usar um dispositivo que seria o multímetro, né? O multímetro aqui você percebe que multímetro, multi de muitos, metro, multímetro, metro de medidas, multímetro, multi de muitos, metro de medidas. Então, o multímetro, ele faz muitas medidas. Por exemplo, eu posso medir aqui a voltagem, aqui a letra V. E eu tenho uma escala para medir a voltagem. Eu posso medir a corrente elétrica. Ou a unidade aqui em ampere, eu posso medir a corrente elétrica. Aqui é a resistência elétrica, medida de resistência. A gente está vendo aqui a unidade ômega, por exemplo, né? Então você vai selecionando, aqui uma chave seletora que você vai girando, você vai selecionando a grandeza que você quer medir na unidade que você quer medir. Aqui você também, aqui é um exemplo que é um voltímetro digital, né? Aqui só vai medir
a voltagem, mas o ideal é usar logo um multímetro que você consegue medir corrente, você consegue medir corrente, você consegue medir diferença de potencial voltagem, você consegue medir resistência, né? Então é isso por hoje, são alguns elementos. É interessante a gente conhecer principalmente a função, o que é um gerador, o que é um receptor, o que faz um resistor, o que é um amperímetro, o que é um voltímetro. Essa foi uma aula mais teórica, mas é uma aula que é importante você assistir com calma, porque ela é muito útil para quando a gente vai fazer as questões, conseguir interpretar esses elementos no circuito, que a gente sabe o que cada um faz, qual é a função de cada um, isso nos ajuda muito na interpretação das questões. Então, por hoje é só.